Aleluia! Glória a Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor comigo. Nós vamos ler alguns versículos salteados, mas serão todos no mesmo capítulo, amém? 1 Samuel, no capítulo... Aleluia! 1 Samuel, Velho Testamento, no capítulo 17. Depois de Juízes, antes de 2 Samuel, diz assim: e os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Aqui é só para te informar o contexto que nós vamos ministrar a palavra dessa noite. Os filisteus, eles juntaram forças, é como se eles tivessem trazido tudo que eles tinham para essa guerra. Quando a palavra fala que eles juntaram forças, é como se os filisteus tivessem trazido o de melhor, o de mais potente, todas as alianças com outros exércitos. Eles tinham vindo com força total contra Israel, o Israel de Saul, o Israel de Deus. Amém? Verso 3: e os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Querido, muitas vezes, muitas das nossas guerras, muitas das nossas batalhas, elas devem e precisam ser travadas no monte. Só que a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai precisar descer para o vale. E a palavra do Senhor afirma que Deus é Deus de monte, é Deus de vale. Não importa a situação, a circunstância, o momento, a ocasião. O importante é você entender e crer que Deus é o Deus de toda circunstância. Deus é o Deus de todo momento, de toda situação, de toda posição. Então eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que não importa o terreno, não importa o tamanho da situação, não importa se o inimigo veio com força total, entenda e creia que Deus é Deus de montes e é Deus de vales. Não importa o terreno onde você está batalhando, precisa apenas crer que essa peleja não é vossa, como nós já ministramos aqui de Josafá. Essa peleja não é vossa, vocês não vão ter que lutar, apenas está em pé e veja o livramento. E não foi diferente com o povo de Israel em relação a essa batalha. Amém? Creia. Não fica pensando, mas o monte, porque está difícil, porque... Não. Apenas entenda que quem está do seu lado é maior. Amém? Apenas creia nisso. Quem está do seu lado é maior. Vamos então para frente. Nós vamos ler agora a partir do verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis e ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais Golias, o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel para que ambos pelejamos. Queridos, interessante observar aqui, Golias, quando ele se coloca diante de todo o exército de Israel, como representante dos filisteus, ele já começa trazendo uma batalha mental, uma batalha nas emoções. Perceba que ele diz a respeito de si: eu sou filisteu. Mas a respeito de Israel, ele diz: vocês são servos de Saul. Ele não disse eu filisteu e vocês israelitas. Por quê? Porque a primeira arma de guerra para o exército é o patriotismo. A primeira arma para qualquer soldado é ele ter uma nação pela qual lutar. É ele ter uma causa pela qual lutar. E exércitos não lutam por homens, exército luta por nações. Que ele já começa uma batalha na mente de Israel, dizendo: eu sou filisteu, eu tenho nação, eu tenho origem, eu tenho uma pátria, eu tenho um povo, eu pertenço a algo, mas vocês não, vocês apenas servem a Saul. Quantas vezes nas nossas batalhas nós perdemos as nossas guerras na mente? Quantas batalhas a igreja perde na mente? Quantas vezes nós sucumbimos e já vamos para o campo de batalha derrotados porque na mente nós aceitamos uma condição de serviçal, uma condição de servos. E não servos do Deus Altíssimo, que isso para nós seria motivo de orgulho, mas servos de homens, servos de denominações, servos de pastores, servos de ideologias, servos de partidos, servos de políticos.
Quantas vezes nós batalhamos as nossas batalhas como servos, sem uma identidade, sem um patriotismo. A nossa pátria, nós pertencemos a Jerusalém Celestial. E nós não podemos batalhar as nossas batalhas sem esse entendimento. E que esse entendimento se renove na vida da igreja nesses dias. Porque se nós batalhamos, se nós clamamos, se nós lutamos, se nós jejuamos e oramos, é para que venha o governo de um reino, é para que venha o reino do nosso Deus, é para que venha o nosso Yeshua HaMashiach, para que ele venha e se revele como o Senhor. Nós não podemos perder a noção de que possuímos um reino, pertencemos a um reino, e que temos sim uma cidade, uma nação, uma Jerusalém celestial. Vamos seguir para frente, 1 Samuel 17, no verso 16. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Alguma semelhança com a quarentena, alguma semelhança com o período que nós enfrentamos. Durante 40 dias, aquele homem estava de manhã e de tarde. Ou seja, era um ciclo completo. Era durante todo o dia que ele vinha e afrontava, fazendo essa proposta. Manda um para mim. Para que vocês vão guerrear? Manda um que representa e eu estou representando aqui. Então aquele que vencer, o perdedor será escravo. Perceba que durante 40 dias Israel recebeu essas mensagens na mente. Não havia guerra, não havia arma naquela história, era só palavra. Que palavras você tem recebido? Que palavras você tem absorvido? Do que você tem se alimentado? Muitas vezes as nossas guerras elas são perdidas porque nós damos mais ouvido à palavra do inimigo do que à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que foi liberada sobre nós é que 2020 ainda não acabou e que nós viveríamos milagres maravilhosos, prodígios e maravilhas até o final desse ano. Que nós estaríamos dentro de um trimestre como foi para Obed-Edom, com a presença de Deus palpável em nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso local de trabalho. Já passamos outubro todo dizendo características de um homem de Deus para ter a presença, mas e agora? O que fazer com essa presença quando ela vem? Agora nós queremos céus abertos. Nós estamos dizendo que pedras lançadas sinalizam céus abertos. E nós estamos aqui, já falamos de Estevão, já falamos da mulher adúltera, que vivenciaram momentos em que o céu se abriu para eles. E aqui nessa história não será diferente. Mas a pergunta que fica é: como estamos nos comportando diante daquilo que ouvimos? Uma quarentena. Praticamente o ano 2020 todo nós ouvimos que pereceremos. Nós ouvimos que não venceremos. Nós ouvimos que não vai dar certo, que não vai conseguir, que já era, que não tem mais jeito. Só que a palavra de Deus não diz isso. Mas quem escolhe se daremos ouvidos a Golias, ou se daremos ouvido à palavra de Deus, quem escolhe somos nós. Por 40 dias, pela manhã e pela tarde. Pela manhã, quando nós acordamos, o que nós temos comido? Qual tem sido a sua primícia? Pegar o WhatsApp, ver as redes sociais, talvez ligar no jornal para ver as notícias? Ou tem sido a palavra de Deus? E à tarde, a última coisa que você faz antes de dormir, a última informação que o seu espírito, que a sua alma recebe antes de você se deitar, tem sido a mensagem de Golias? Tem sido a mensagem desse mundo? Mais uma vez, dá uma conferida no WhatsApp para ver se viu todas as mensagens. Dá uma conferida no Instagram, no Facebook, dá uma olhadinha no jornal, assiste um filme, que seja uma novela, antes de dormir. Essa é a última mensagem que a sua alma recebe? Talvez você esteja vivendo uma quarentena espiritual e não se atentou para isso ainda. Vamos para frente. Vamos ler agora a partir do verso 32. E Davi disse a Saul: chega de falar de Golias, vamos falar de Davi. Não desfaleça, ó rei, o teu coração por causa deste homem. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Querido, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu já ministrei sobre isso aqui dias atrás, eu vou repetir. Os meninos, os moços, eles vão libertar a nação. Em todas as áreas nós temos visto jovens vereadores, jovens deputados, jovens prefeitos na área da política, jovens ministros de louvor na área da adoração, jovens ministros da palavra, jovens pastores na área da palavra, da ministração. Em todas as áreas, eu poderia citar aqui vários jovens empresários que estão remindo o comércio. Em todas as áreas, meninos, jovens, têm queimado, têm vivido um avivamento pessoal e têm incendiado a sua geração. Se atente, os meninos vão dar muito o que falar ainda nesta geração. Muitos meninos, como Paulo era menino diante de Pedro, muitos meninos como Davi era diante de Saul. É chegado o tempo dos nascidos de novo. A meninice aqui não fala de imaturidade, de ingenuidade, mas fala de pureza, fala de sinceridade, fala de autenticidade. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, meninos. O próprio Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Já pertence a eles. Os homens que vão abrir os céus nessa geração são homens e mulheres que entenderam que é importante ser como menino, que abrem mão da sua autoridade, da sua altivez, da sua soberba, do seu orgulho, para se fazer como menino e nascer de novo. Os homens e mulheres que vão abrir o céu sobre essa geração são como aqueles que entenderam que é necessário nascer de novo, que é necessário se fazer como menino. E Saul disse: você é só um menino, Davi? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando via um leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Perceba, primeiro, os meninos enfrentam leões e ursos por causa da ovelha. E porque tirou a ovelha da boca deles, eles se levantam contra mim. E então eu tomo pela barba. Tem muita ovelha que os meninos estão arrebanhando. São os meninos que estão dando de comer para elas. São os meninos que estão cuidando da ovelha do pai. Enquanto muitos coroas, enquanto muitos maduros, enquanto muitos da velha guarda se acham autoridade, se colocam numa posição de melhores, de maiores, para criticar os meninos. Ah, é só um menino. É só um menino que está abrindo uma igreja. É só um menino que está começando um trabalho. É só um menino, daqui a pouco isso é fogo de palha, daqui a pouco isso apaga. Mas são os meninos que estão dando comida para a ovelha do pai. São os meninos que estão resgatando ovelhas feridas, ovelhas que são rotuladas de rebeldes, quando na verdade estão com fome e estão buscando comer fora daquele aprisco, porque naquele aprisco só tem ideologia, naquele aprisco só tem frieza, naquele aprisco não tem nada que as alimente. São os meninos que estão resgatando as ovelhas da boca do leão e do urso. As ovelhas feridas pelo legalismo, sim, feridas e costumes por regras que não levam à salvação. Jesus já dizia isso em Mateus 23. Os homens e mulheres que vão abrir os céus são aqueles que não atam fardos pesados sobre os outros, para os quais não movem um dedo para poder carregar. Jesus chama de raça de víboras e hipócritas. Vai lá depois, lê Mateus 23. Como é que pode? Vocês nem entram no céu, nem deixam entrar. Jesus está falando isso.
Mas os meninos estão tirando as ovelhas da boca do leão e do urso. E quando eles fazem isso, o leão e o urso não vai embora não, vem contra os meninos. Mas aí ele diz, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Por que pela barba? Barba fala de autoridade. Muitas autoridades estão sendo autoritárias em vez de autoridade. E estão consumindo as ovelhas que deveria cuidar. Mas os meninos estão se levantando para abrir os céus nessa última hora. Eu profetizo em nome de Jesus uma geração que se levanta para queimar no seu quarto, para queimar diante do altar, para ser incendiado por um avivamento pessoal e individual, até que o Senhor ajunte as brasas no altar mais uma vez, e o fogo seja reacendido. Assim seja em nome de Jesus. Vamos para frente. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A armadura serve para os meninos. Tem muitos homens que estão dizendo, tudo bem, você é um menino avivado, você é um menino inovador, você é um menino que tem uma esperança renovada, você tem uma fé avivada, tudo bem, mas vai com isso que eu tenho. Mas aquilo que ele tem não serve mais. As juntas não casam, não coincidem. A dobra do era no mesmo lugar da dobra do braço de Davi. A dobra da perna não era no mesmo lugar da dobra da perna de Davi. O que é isso? Não está havendo unidade. Estão até se juntando, mas não há unidade. Saul até estava incentivando, ajudando Davi, mas não era em unidade. Eles não tinham o mesmo propósito, eles não estavam pela mesma causa. E lá na frente nós sabemos por quê. Nós vemos Saul cair. Queridos, nós precisamos de um avivamento pessoal nesses dias. Os homens que vão abrir os céus, as mulheres de Deus que vão abrir os céus, são aqueles que aceitam ser apedrejados como Estevão, que aceitam ser expostos com todo o seu pecado diante de Jesus, o perdoador. Mas também são aqueles que não aceitam vestir a estrutura envelhecida, a estrutura caída, o sistema religioso, político-religioso que se estabeleceu nos últimos dias na igreja. Se nós queremos viver um avivamento, nós não podemos vestir a armadura de Saul. Vamos seguir. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Aleluia! Queridos, os céus se abrem quando pedras são lançadas. Só que perceba, hoje eu não estou falando de pedras lançadas contra nós, mas de pedras que nós podemos lançar para abrir os céus. Hoje eu não quero falar de sermos vítimas das pedradas, de sermos alvo das pedradas, mas de sim sabermos nos humilhar, dobrar o nosso joelho diante do ribeiro, da água da palavra viva, que é Jesus, da palavra revelada pelo Espírito, e então recolhermos dali os 5 seixos, as 5 pedras que vão equipar o nosso ministério, equipar o nosso chamado, equipar a nossa igreja, equipar a nossa vida, para que possamos vencer os gigantes com os céus abertos. Não é mais tempo de sermos apedrejados. O despertamento para esse dia é termos as pedras certas nas mãos. Enquanto muitos meninos estão sendo ludibriados pela estrutura, pela armadura do rei, enquanto muitos meninos não estão discernindo esse tempo e estão se encantando com a possibilidade de ser confundido com o rei, de sentir o gostinho de vestir a armadura do rei, usar a espada do rei, a couraça do rei. Não.
Os meninos que vão abrir os céus nesses dias são aqueles que não se encantam com a empolgação da estrutura, que não se vislumbram com as grandes igrejas, com as grandes denominações, com as estratégias que deram certo um dia. Ei, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que deu certo um dia não necessariamente precisa dar certo hoje, porque as batalhas que nós estamos vivendo hoje são batalhas novas, e não se vence batalha nova com arma velha. Não se vence batalha nova com arma velha. Estruturas que hoje são gigantescas, porque lançaram mão de uma estratégia de 10 anos, de 20, de 30, 50 anos atrás. Eles querem dizer para você que só vai funcionar e só vai dar certo se você repetir. Os Saús, que não querem deixar os seus tronos, que querem possuir na marra e apresentarem os próprios sacrifícios enquanto Samuel não chegou. Eles querem fazer você entender que só serve do jeito deles. Mas Davi entendeu que não, que aquela guerra não se venceria à moda antiga. Era tempo de trazer um renovo. Era tempo de trazer algo novo para a nação de Israel. Assim como é tempo de trazer algo novo para o Brasil. Assim como é tempo de trazer o novo de Deus para os nossos dias. Assim como é tempo de vivermos novidade de vida diante do Senhor. É tempo de nos dobrarmos diante do rio vivo que é a palavra de Deus. Nos debruçarmos, não apenas numa leitura devocional diária, aquele versículo 2 ou 3, daquele momentinho, não. É tempo de passarmos tempo com a palavra. Eu tenho dito isso aqui, antes do avivamento, será necessário um abibliamento. Nós precisamos, como igreja, passar tempo com a palavra. Nos debruçarmos diante da palavra. Clamarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos a palavra. Davi se rendeu diante do ribeiro e tomou para si 5 pedras, talvez escolhidas com todo carinho, e colocou no seu coração aquilo que ele extraiu da palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Davi colocou no seu alforje, que fala do coração, aquilo que ele tirou da palavra, ele guardou no coração. As 5 pedras que ele colocou do ribeiro, ele colocou no seu alforje. Só que antes de pegar as pedras, observe o texto, ele pegou o cajado. O cajado que fala da direção do Espírito. Você não pode ir diante da palavra sem o cajado. Senão você só vai pregar a letra, e a letra mata. Senão você só vai usar a Bíblia para legalidades, para legalismos. Você vai usar como Pedro usou a espada para cortar a orelha de Malco. Você vai usar a palavra para ferir pessoas, para dizer está escrito, e amaldiçoar pessoas. Quantos de nós deixamos um ministério, deixamos uma igreja e saímos de lá rotulados de rebeldes? Debaixo de uma maldição, entre aspas, uma falsa maldição, porque estávamos deixando um legalismo, um legado de tortura, um legado de religiosidade. Não vamos voltar a isso. Nós vamos nos dobrar diante do ribeiro, mas com o cajado na mão. Se você não tiver no Espírito, você pode até ir para a palavra, mas você não vai entender. Mas você não vai absorver. Porque não basta você pegar a Bíblia, ela precisa te pegar. Não basta você tocar a Bíblia, ela precisa te tocar. Não basta você ler a Bíblia, ela precisa te ler. Ela precisa revelar quem você é. Ela precisa te constranger com a verdade dela. Eu disse aqui outro dia, vai ler Mateus 5, vai ler Mateus 6 e vai descobrir que você não é crente em coisa nenhuma. Pega o seu evangelho, a sua denominação, as regras que você vive na sua igreja e submete. Você vê se o que você vive é de fato o evangelho da cruz, é de fato o evangelho de Cristo. Vai ler Colossenses 2 para descobrir quanta religiosidade. Davi não foi ao ribeiro antes do cajado, ele primeiro pega o cajado. Tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro, pôs no coração, na alforge, e pegou a sua funda.
A funda fala da revelação do Espírito, da profecia. Nós não podemos viver esses dias sem o Espírito da profecia. Sem profecia, o meu povo se corrompe. Nós somos uma igreja apostólica, nós somos um ministério apostólico, mas sim, nós reconhecemos e andamos debaixo da unção profética. Porque sem profecia o povo se corrompe. Por que, pastor, você fala que a funda fala da profecia? Porque a profecia é uma palavra lançada. A funda não era um instrumento de guerra usado no corpo a corpo, no mano a mano. Era usado à distância. Ela lançava a pedra longe. A palavra profética que vai, que é atirada. É para isso que serve a funda. E Davi, munido de um cajado, 5 pedras, um alforje e uma funda. Ele tinha a direção do Espírito. Ele tinha a revelação da palavra. Ele tinha um coração cheio da revelação. E ele tinha a palavra profética. Os céus serão abertos quando nós lançarmos uma palavra profética dentro desse contexto. Existem muitas profecias que não se cumprem. Existem muitas profetadas, porque observe, elas não estão sendo liberadas diante desse contexto apostólico. A base apostólica é que sustenta a profecia. E nós vemos o cajado, nós vemos o ribeiro, que é a palavra, nós vemos os 5 ministérios, que são as 5 pedras, tudo isso formatando uma base apostólica, para quando a pedra for lançada pela funda, a profecia... Quer saber se uma profecia vai se cumprir ou não? Observe se ela está embasada no contexto apostólico. Porque a igreja que vai abrir os céus nesses dias, ela é uma igreja apostólica, e não apostata, e não apostílica. Uma igreja apostólica e não apostílica. Uma igreja profética e não patética. Essa é a igreja que vai abrir os céus. Pedras lançadas sinalizam céus abertos. Estamos caminhando para o final. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi começou a vencer essa batalha com a palavra. Ele profetizou. Lembra que durante 40 dias Golias ficou afrontando com a palavra? Lembra que lá no deserto Jesus foi tentado por Satanás pela palavra? Então Jesus repreende Satanás, devolvendo na mesma medida, na palavra. Também está escrito. Aqui foi a mesma coisa. Davi estava liberando uma palavra profética. A pedra que Davi lançou foi a profecia. Foi a palavra revelada. Foi dizer o que o céu estava dizendo. Sabe por que tem muito crente perdendo guerra? Ele até que vai para a palavra, ele até que tem o Espírito, ele até que tem a direção, ele até que tem o alforje, ele até que tem esses elementos. Ele não está liberando, ele não está dizendo com a sua boca aquilo que o céu está dizendo. A guerra hoje é na mente. A batalha hoje é na mente. E Davi mexe no psicológico de Golias, liberando uma palavra. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi não correu de Golias. Quando Golias partiu para cima, Davi partiu para cima também. Davi sabia quem estava com ele. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi foi aonde buscar a pedra? No alforje. O alforje fala de quê? Do coração.
Os homens que vão abrir os céus nesses dias são homens que têm um coração puro. E como que ele pegou a pedra? Com a mão. E o próprio Davi, perdão, eu não tenho certeza se foi Davi, mas existe um salmo que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Querido, com a mão, Davi vai no coração, no alforje, e pega uma pedra. Aquele que subirá ao monte, aquele que vai abrir o céu, ele é limpo de mão e puro de coração. Como estiver o seu coração, estará a sua mão. Como estiver as suas intenções, estará o seu serviço. A mão fala do serviço, fala do ministério. Assim como tiver o seu coração, as suas intenções, as suas motivações, assim estará o seu serviço, assim estará o seu ministério. Este será o seu. Com a mão ele pega a pedra. E de onde ele tirou a pedra? Da palavra. O coração estava cheio da palavra, daquilo que ele extraiu do ribeiro. Não tem receita de bolo, querido. Não dá para fugir disso para vencer. A igreja que vai abrir os céus nessa última hora é a igreja que vai buscar com mãos limpas, num coração cheio da palavra, aquilo que ele tirou do trono do Senhor. E onde que essa pedra cravou? Na testa, na mente. Mais uma vez, a batalha nesses dias é uma batalha na mente. O seu cansaço é mais físico, é mais mental do que físico. Na segunda-feira eu ministrava para casais e uma das coisas que nós temos observado é que os divórcios, eles têm aumentado por falta de paz. Antigamente era finanças, antigamente era adultério, antigamente eram outros motivos. Hoje o maior motivo de divórcio chama-se falta de paz dentro de casa. Por quê? Porque a batalha é na mente, o cansaço é mental. Não vão para o culto mais. Um dos maiores motivos que te tiram da igreja é o estresse, é o cansaço mental. Não é o físico. Cabeça também fala de governo. Davi acertou o governo desse mundo, o governo corrompido, o governo das trevas, precisa ser atingido. E o que vai destronar Satanás, o que vai destronar Jezabel, Mamon, o que vai destronar Acabe, o que vai destronar Leviatã, o que vai destronar estes espíritos malignos que têm se levantado, o que vai destronar Balaão, o que vai destronar os nicolaítas, o governo que está se instaurando, é a palavra revelada, é a palavra profética, embasada numa igreja apostólica. Assim Davi feriu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Os homens de Deus que vão... Você duvida que os céus estavam abertos para ver essa batalha? Quando Davi lança aquela pedra, ele está sinalizando, os céus já estão abertos. E quando que Davi abriu os céus? Quando ele pega o cajado e se prostra diante do ribeiro. Quando ele rejeita totalmente a oferta da estrutura de Saul, o mecanismo de Saul. Ali ele abre os céus. Quando ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele abre os céus. Quando ele coloca as pedras do seu alforje, e diz, não, Saul, para mim não dá certo, eu nunca usei isso, não é agora que eu vou usar. Ali ele abre os céus. Nós precisamos entender os momentos que nós abrimos os céus. Pedras lançadas sinalizam céus abertos. Davi só lançou aquela pedra porque o céu já estava aberto sobre ele. E eu declaro céus abertos sobre a sua vida. Você que me ouve, você que me assiste, eu declaro céus abertos sobre a sua casa, céus abertos sobre o seu ministério, céus abertos sobre a nossa nação, céus abertos sobre as eleições, céus abertos sobre cada cidade que vai para o pleito eleitoral nesses próximos dias. Eu declaro céus abertos e então poderemos lançar pedras, pedras de conserto, pedras de justiça, pedras de ajuste, pedras de aliança eterna, pedras de renovo, pedras de avivamento. Lançamos essas pedras porque os céus estão abertos. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua própria espada, tirou-a da bainha e o matou.
Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Eu quero encerrar aqui. A pedra derruba o gigante, mas a espada corta a cabeça. A profecia derruba o gigante, mas a espada, a palavra, mais uma vez a palavra, o fundamento apostólico, é que corta a cabeça. Derrubamos gigantes, mas não cortamos a cabeça. É hora de cortar. Sabe aquele problema que tem voltado? Nós liberamos uma palavra no nosso ministério, eu quero liberá-la na mesma unção, na mesma medida para você. Ainda que você não seja do meu ministério, eu quero compartilhar, eu quero impartir este mesmo Espírito. Nós recebemos uma palavra que dizia que estava sendo liberada da eternidade, uma porção de graça, para vencermos problemas antigos. Problemas velhos que estavam voltando nos relacionamentos, nas finanças. Problemas velhos que estavam voltando, enfermidades que estavam voltando. Mas que até o final de 2020, nós teríamos uma graça disponível, acessível para nós, para vencermos de uma vez por todas. E agora, com essa palavra, eu me lembro disso. Muitos de nós chegamos ao ponto de derrubar o gigante com uma pedrada, mas nós não cortamos a cabeça dele. Por isso que ele volta. Mas ele vai voltar uma última vez. Eu profetizo em nome de Jesus. Esse cobrador, essa dívida que te assusta, esse espírito de falência, esse espírito de endividamento, ele vai cobrar uma última vez. E você vai vencer. Esse caroço, esse nódulo que volta a aparecer agora no seu peito. Esse caroço, esse nódulo, essa inflamação crônica nas juntas que volta a aparecer no seu corpo, no seu tornozelo, no seu joelho, na sua coluna. Uma última vez ele aparece para cair e ser cortada a cabeça. Esse espírito de divórcio que mais uma vez assombra o seu casamento, eu profetizo em nome de Jesus, é a última vez que ele se levanta contra o seu matrimônio. Esse espírito de rebeldia que tirou seu filho de casa, foi a última vez, o seu filho vai voltar, creia. E ele vai voltar. E o gigante vai ter sua cabeça cortada e nunca mais o seu filho vai sair em rebeldia, ele vai sair em santidade, ele vai sair abençoado pelas suas mãos e pelas suas palavras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós derrubamos nesta hora, Pai, no entendimento desta palavra, o Senhor está neste lugar. Nós derrubamos todo o Golias que tem se levantado ainda uma vez nessa nação. Nós profetizamos sobre a cidade de Eunápolis. Nós profetizamos nas eleições de Eunápolis. Nós profetizamos no governo da igreja. Nós liberamos uma pedra que atinge a testa do gigante nessa hora. E dizemos, não vamos fugir dele, mas vamos contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, cortar a cabeça. Principalmente, Pai, eu oro agora contra o Golias do comunismo. Ele já caiu na presidência da República. Ele cairá também nas prefeituras. Ele cairá também nas universidades. Ele cairá também no Supremo Tribunal Federal. Ele cairá também nas câmaras de vereadores e deputados. Ele cairá também. E quando ele cair, nós cortaremos a cabeça. Porque é chegada a hora de um novo tempo. E o avivamento virá. Sim, virá. E nos comprometemos em vivê-lo. Assim na terra como no céu. Até sermos um em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração para estes dias. Diga amém aí na sua casa. Diga amém aí. Eu confirmo, Senhor. Eu uno a minha fé a dele. Em nome de Jesus. Esse gigante não levanta mais na nossa nação. Esse gigante não levanta mais na nossa nação. Ah, e se levantar? Se levantar, nós vamos continuar orando. E se Deus não quiser que ore, então ele que nos mate. Porque nós vamos continuar orando, para que Deus faça a vontade dele.
Deus não quer este Golias de pé. E por isso ele tem acordado Davis em toda essa geração, em toda essa nação. Eu sou mais um. E você é um comigo? Graça e paz.